Bom dia pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco com vocês a respeito da estrutura da oração. E para isso, estou aqui com a professora Mirceia, com o professor Thiago. Muito obrigado pessoal pela presença de vocês. Então vamos lá? Então pessoal, para a gente começar, vamos revisar um pouco do que a gente tinha visto na aula passada. Nós vimos na aula passada que a língua portuguesa tem como termos essenciais da oração o sujeito, o verbo e o complemento. E nós estudamos ainda que existe um termo acessório da oração que pode se movimentar diante da estrutura. Então, para isso, vamos ver um pequeno exemplo e vamos brincar um pouco com essa estrutura. Maria comeu bolo ontem. Nós temos uma frase bem simples, mas que mostra um sujeito, um verbo, um complemento desse verbo e um adjunto. Nós falamos na nossa aula que a oração nasce com o verbo e que esse verbo vai selecionar dois argumentos. Esse verbo pede um sujeito que concorde com ele em número e pessoa. Então, o verbo comeu. Quem comeu? Eu comeu? Tu comeu? Não. Ele comeu, no caso aqui, quem comeu foi a Maria. Maria concorda em número e pessoa com esse verbo. E o complemento desse verbo também tem que fazer uma certa concordância com o verbo em sentido semântico. Por exemplo, Maria não podia ter comido um navio, né? Há um problema lógico aqui de semântica, então esse complemento tem que ter uma relação semântica com esse verbo. Outra coisa que nós vimos é que o adjunto ele pode se movimentar na frase. E aí nós podemos colocar em várias posições. Por exemplo, ontem Maria comeu bolo. Maria comeu bolo ontem. Maria ontem comeu bolo, desde que a gente coloque vírgulas para mostrar que o termo do adjunto não está interferindo diretamente na ordem da oração diretamente. Tudo bem? Então, a gente viu todos esses termos, vimos o movimento do adjunto e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o verbo. E aí, eu vou passar a palavra para a Mirceia. Então, nós vimos que o verbo vai selecionar os argumentos que vão compor a oração. Então, alguns verbos funcionam sozinhos. Olha só, choveu, já funciona como uma oração completa. Ele não seleciona sujeito e não vai selecionar complemento também. Outros verbos já vão precisar selecionar um sujeito. Por exemplo, o verbo dormiu. Eu preciso saber quem que dormiu. Eu preciso de alguém para realizar essa ação. Por exemplo, aqui, ó. Ele dormiu. Essa frase já está completa, né? Esse verbo dormir aqui só seleciona o sujeito. Ele não vai precisar de complemento. Outros verbos vão selecionar tanto o sujeito, a gente coloca aqui, seleciona tanto o sujeito quanto complemento. Então, aqui ele tem dois argumentos selecionados, tá? Outros verbos a gente vai ver que não seleciona sujeito, mas seleciona complemento. Como esse daqui. Ele não vai selecionar esse sujeito, mas eles podem selecionar esse complemento, a chocolate. Tranquilo até aqui? Agora observem esse verbo. Ele seleciona um sujeito, eu preciso de alguém para realizar essa ação de gostar, então ele gosta, e ele também precisa de um complemento. Eu posso falar somente, ele gosta de chocolate? Funciona desse jeito? Não. Parece que fica faltando aqui alguma coisa, parece que fica faltando um encaixe.
Então agora o professor Moacir vai fazer uma explicação mostrando como que funciona essa relação do verbo e do seu complemento. Pessoal, para a gente entender legal a diferença de um verbo transitivo direto para um verbo transitivo indireto, ou seja, a forma como alguns tipos de verbo vão selecionar o complemento, eu vou fazer uma pequena analogia para mostrar para vocês. Observem esses dois verbos aqui, ó, ama e gosta. Ele ama chocolate. Imagina que a frase ela precisa de energia, e aí nós vamos fazer uma analogia com a tomada. Esse verbo, amar, para chegar até o chocolate, ele vai encaixar diretamente na tomada ou não? Vamos observar? Olha só, imagina que o verbo, a tomada, e o complemento é o carregador. Então, a gente vai fazer um encaixe perfeito. Não precisou de nenhum adaptador, de nada, tá? Porque o verbo transitivo direto, ele é perfeito para o complemento que é do tipo objeto direto. E dizer que é direto é que eles não precisam de nenhum elemento que é interveniente entre os dois. Ele simplesmente se encaixa da mesma forma como um carregador para esse tipo de tomada vai se adaptar, ok? Agora vamos prestar atenção no outro tipo de verbo, o verbo gosta. Como a professora Mirceia falou, ele gosta chocolate. Esse tipo de verbo tem algum problema em relação a esse complemento da forma como ele está. De certa forma, ele parece um carregador que tenha essa entrada, ok? Observe que ela não se encaixa nesse padrão de tomada. Então a gente pode tentar colocar que não vai funcionar. Do que a gente vai precisar nesse momento? De um adaptador. E aí a gente vai colocar o adaptador no carregador, e aí sim ele vai conseguir se encaixar perfeitamente na tomada. Vamos observar como que isso acontece na frase. A gente vai ter um adaptador natural que a língua possui para que esse verbo possa se encaixar com o complemento. Então observem, em vez de a gente colocar chocolate, a gente vai colocar de chocolate. E aí a gente vai fazer da seguinte forma. O chocolate se encaixa perfeitamente com o verbo amar, mas o verbo gostar vai precisar de uma preposição que está fazendo a conexão do verbo gostar com chocolate, da mesma forma como o adaptador foi necessário para que o carregador se encaixasse com a tomada. Então, essa é uma forma de uma analogia para vocês identificarem a diferença entre de um complemento direto para um complemento indireto, ok? Show. Olá, gente, tudo bem? Outra coisa também que é super importante a gente destacar é que os verbos, eles não têm essa cidadania comprovada desde o seu nascimento, né? O verbo, para ele selecionar um complemento com ou sem preposição, vai depender do contexto. Então a gente insiste muito em falar que a gente não pode querer decorar se o verbo pede ou não pede um complemento, se pede com ou sem preposição. A gente precisa analisar o contexto de fala pelas diversas dinâmicas que a nossa língua tem. Vou dar um exemplo para vocês aqui, claro, de que a gente, se só decorar se o verbo é pede ou não pede complemento, a gente pode se dar mal, tá? O verbo jantou aqui, por exemplo. Eu posso chegar numa sentença gramatical e falar, ele jantou chocolate. Naturalmente, você percebe que dentro deste contexto, o verbo jantou selecionou um sujeito, nos dois casos vai selecionar, mas aqui, dentro desta oração que a gente construiu aqui, ele naturalmente seleciona também um chocolate, um complemento, né? Que no caso aqui é o chocolate. Agora eu posso perguntar genericamente, né? Se eu falar assim para minha esposa, o meu filho jantou ontem, ela pode responder, sim, ele jantou. Nesse contexto aqui, naturalmente, esse verbo passa a selecionar somente sujeito e não fazer a seleção do complemento, tá? Neste caso aqui, a gente ainda vai entrar nessas nomenclaturas, ele é um verbo intransitivo
E aqui ele é um verbo transitivo que não precisa do adaptador para poder fazer a ligação. Outro tema importante para a gente compreender o uso dos complementos, ainda retomando essa ideia da necessidade do contexto e também falando um pouquinho da aula passada, eu quero que vocês compreendam a diferença clara entre um objeto, entre um complemento verbal, né? E essa ideia de complemento, ela se torna assim uma ideia de necessidade. Se o complemento apareceu, é porque é necessário que ele apareça, ou seja, o verbo naturalmente exige ali a presença dele, tá? E como é que a gente vai fazer essa diferença? É comparando com o adjunto adverbial, para a gente perceber aquilo que é essencial para que a oração se concretize semanticamente ou aquilo que é circunstancial, tá? Eu vou colocar aqui mais um exemplo, que eu posso chegar aqui, por exemplo, e acrescentar aquela informação. Ela é importante para a minha oração? Se eu escrevi dessa maneira, eu como produtor, como escritor da oração, ela é necessária, ela é importante. Mas ela não é, desculpa a palavra necessária, ela não é necessária para você compreender semanticamente. Se eu tirar o verbo, você vai compreender? Não. Se eu tirar o sujeito, você entende? Entende, mas compromete um pouco, né? Porque vai ficar aqui um sujeito desidencial. Se eu tirar o chocolate, gente, vai dar para compreender como ela está escrita aqui? Não. Agora perceba, se eu tirar essa informação, vocês vão compreender semanticamente a oração? Sim. E isso nos leva a enxergar a necessidade de se ter o complemento e a circunstancialidade do adjunto adverbial. Inclusive, eu posso acrescentar outro aqui, ó. E, de novo, eu só terei circunstâncias, informações circunstanciais e não informações necessárias. Gente, essa observação é extremamente importante porque há muita confusão, né? Quando a gente vai analisar semanticamente, sintaticamente as orações, há muita confusão entre o complemento verbal, aquilo que é necessário para complementar a semântica do verbo, e aquilo que são informações circunstanciais. E a gente ainda pode retomar a discussão, né, que já foi bastante batida, que este é o lugar de origem do adjunto adverbial, no final da frase. Mas ele pode ser deslocado, né? Como a gente já começou aqui com a aula, o Moacir já falou disso. Eu posso colocar aqui à tarde, fazendo a adaptação da maiúscula, porque está iniciando, e acrescentando a vírgula para para demonstrar que esse deslocamento aconteceu, tá? Mas para resumir, eu queria destacar a necessidade do complemento, porque o verbo existe, e o caráter circunstancial dessas informações que, mesmo não aparecendo na oração, é possível compreendê-la completa dentro da sua semântica. Ainda sobre as diferenças dos verbos. A gente já viu aqui esse verbo comprar, e esse verbo realiza uma ação, né? Se eu pedir para vocês imaginarem como se compra algo, vocês conseguem, né, se visualizar indo no mercado comprando chocolate, né? Você vai lá, dá o dinheiro e pega o material que você comprou. Agora tem outros verbos que não expressam ação, por exemplo esse daqui. Se eu pedir para vocês imaginar, né, se imaginar realizando essa ação, vocês não vão conseguir. Como que eu represento ser algo? Você só é. Né? Então esse verbo aqui não representa uma ação, ele vai dar um indicativo de característica. Então aqui, em vez de eu colocar um objeto relacionado a esse verbo, né, que esse verbo selecionou, eu vou colocar uma característica que vai ser relacionada ao sujeito. Então essa vai ser a principal diferença dos dois. Enquanto no primeiro o verbo realiza ação, o segundo não realiza ação. Ele vai ser uma expressão de característica, ele vai iniciar uma característica, vai introduzir uma característica. Pessoal, e aqui a gente vê uma outra coisa muito interessante também. Observe, como a gente já falou várias vezes, o verbo é que é a força seletora da frase. Ele que seleciona tanto o complemento, quanto ele seleciona o sujeito também. Tá? Então nós temos aqui um verbo que faz a seleção.
Esse verbo aqui, esses verbos que indicam estado, que expressam estado, eles vão ter uma característica muito especial, que eles vão abrir mão dessa força seletora que eles têm para unir exatamente uma característica do sujeito ao próprio sujeito. Então, por causa dessa característica que ele abre mão de ser a força seletora para fazer a união entre esses dois termos, nós vamos chamar esse verbo de ligação. Tá? Esse verbo de ligação vai fazer a ligação entre a característica do sujeito que está no predicado. Tá? Então aqui do lado a gente tem o sujeito, depois aqui a gente tem o predicado. Esse termo que é do sujeito, que é uma característica do sujeito, mas que está no predicado, vai se chamar predicativo. Coisa mais óbvia que tem. Então, pessoal, a gente às vezes fica com muito medo das nomenclaturas, mas é muito simples, é muito fácil. Tá? Então, olha só, um verbo seleciona as coisas. O outro, ele abre mão de selecionar para fazer a união. Ele é altruísta. Se você não sabe o que é altruísmo, altruísmo é você abrir mão da sua própria vontade em favor dos outros. Tá? Então é isso que esse verbo vai fazer. Ele vai abrir mão de selecionar um complemento para fazer a união entre o predicativo, que é o termo que caracteriza o sujeito, com o próprio sujeito. Por isso que esse termo vai se chamar predicativo do sujeito. Beleza? Pessoal, e aqui nós temos os principais verbos de ligação, tá? Verbo continuar, verbo andar, verbo ficar, estar, ser, permanecer e parecer. E aqui a gente também tem que reforçar uma coisa que o professor Tiago já tinha falado. É muito importante a gente observar o contexto com que esses verbos ocorrem. Para que eles sejam caracterizados como verbos de ligação, eles têm que estar indicando um estado. Ok? Então vamos pegar, por exemplo, aqui o verbo andar. É possível ter mais de uma interpretação em relação ao verbo andar? Sim. Eu andei muito cansado semana passada. Eu estava muito cansado. Então o verbo andar, ele vai dar uma ideia de estado. Agora, eu andei rápido para chegar na escola, eu estou praticando uma ação. E aí, nesse caso, o verbo andar não vai ser um verbo de ligação, tudo bem? E existem vários contextos em que esses verbos podem ocorrer como verbos de ligação ou como verbos transitivos, intransitivos, tudo bem? Então nós precisamos ficar muito atentos em relação a qual o contexto em que eles ocorrem. Então, o menino continuou andando até chegar na escola. Aqui ele não vai ser um verbo de ligação. Agora, o menino continuou triste, verbo de ligação. Então, sempre prestar atenção no contexto em que esses verbos ocorrem para que vocês possam saber. E a última dica aqui, se você está com dúvida para saber quais são os principais verbos de ligação, pega a inicial café, SPP. Café, SPP. Continuar, andar, ficar, estar, ser, permanecer, parecer. Beleza? Então, pessoal, de acordo com a seleção que o verbo vai fazer do complemento, ele vai receber um nome. Então, por exemplo, esse primeiro verbo aqui não seleciona nenhum tipo de complemento. Tá vendo? Não tem nada aqui. Ele não seleciona nenhum tipo de complemento. Como ele não seleciona um complemento, a gente vai chamar ele de intransitivo. Ok? O verbo que não seleciona argumento como na posição de complemento vai ser chamado de verbo intransitivo. Esse verbo aqui já seleciona um complemento. Tá vendo o chocolate? E ele seleciona um complemento que não necessita de preposição. É aquela tomadinha que já se conecta direto. Por isso ele vai ser chamado de transitivo, porque ele seleciona um complemento, mas é um transitivo direto. Por quê? Porque ele já faz essa conexão diretamente com o seu complemento. Já esse verbo aqui precisa da preposição. Então, se ele precisa de um complemento, ele é transitivo. Como ele precisa da preposição, ele é
indireto. E a gente viu também que tem alguns verbos que não representam ações, né? Como o verbo ser. Esses verbos que indicam o estado vão fazer apenas uma ligação. Então o professor Moacir já falou que por causa disso eles são chamados de verbos de ligação. Porque ele apenas faz a conexão entre o sujeito e uma característica, entre o predicativo. E aí, de acordo com esses verbos, o complemento também vai ter um nome, que o Thiago vai explicar agora para vocês. Antes de passar para essa explicação, só para a gente poder lembrar que essas nomenclaturas aqui, a gente trabalha tanto com os nomes completos, mas vocês também podem estar acostumados com as siglas, né? Então aqui é um VI, aqui é um transitivo direto, é o VTD, o verbo transitivo indireto é o VTI e aqui o VL, né, que é o verbo de ligação. Como a professora Bicé acabou de explicar para vocês, a depender, né, dessa nomenclatura do verbo, ele vai selecionar também um tipo de complemento. Né? Quando a gente fala de complemento verbal, nós temos dois. Um que complementa o verbo transitivo direto e um que complementa o verbo transitivo indireto. Então, se você tem um verbo transitivo direto, ele vai selecionar aquilo que a gente chama de objeto direto, que é um tipo de complemento verbal. Objeto direto. Se o verbo que está selecionando for um verbo transitivo indireto, ele já vai selecionar outro tipo de complemento, qual seja o objeto indireto. Que também, como os verbos, recebem uma sigla específica para sua nomenclatura, objeto direto e objeto indireto. Vou deixar uma observação aqui importante, que essa nomenclatura, a depender da banca, vamos supor uma questão de UNB, nomenclatura pode ter uma alteração. Eu já vi questão da UNB que ela cobrou complemento direto e complemento indireto. Mas não se assustem, o complemento direto é o mesmo objeto direto e o complemento indireto é o mesmo objeto indireto. E para finalizar aqui, como este verbo de ligação ele junta uma característica ao sujeito, a gente não fala que ele seleciona objeto, mas ele seleciona um predicado, um predicativo do sujeito, porque é uma característica do sujeito. Essa característica aqui de engraçado é de um sujeito que está antes do verbo, né? E aí você tem aqui um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu a respeito do verbo e de seus complementos. Se você quiser estudar esse assunto dentro da gramática, para dar uma reforçada, você vai achar esse assunto chamado regência verbal. Você pode ir lá procurar, que você vai ver todas essas classificações e aí você pode dar aquela reforçada. Tiago, obrigado Mirceia. Pessoal, você. Grande abraço para vocês. Contem conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.